né? E para os pais fica muito difícil isso, né? Porque quando eles têm acesso ao DSM, o DSM é muito assim, não faz isso, não faz aquilo outro, é muito dicotômico, não é sim ou não. E quando a gente trabalha com pessoas do transtorno, você vê que não é bem assim, não é não, é menos isso, ou mais aquilo, nem sempre é tão... Aliás, nem sempre não, poucas vezes é tão dicotômico assim, sim ou não. Então a interpretação dos critérios. Sim. E o autismo pode ser pela falta ou pelo excesso? Falar demais só dos seus assuntos de interesse, ela é extremamente verbal, mas só fala os assuntos de seu interesse. Ela é extremamente verbal, mas muito ecolalia. Ela é extremamente e precocemente verbal, mas muito formal, né? Então aqui você está descrevendo um perfil que tem mais excessos do que faltas. E muitas vezes a gente está acostumado a não fala, não aponta, não gesticula, não tem intenção comunicativa. E ela tinha super comunicação verbal, né? Então, interessante trazer isso, porque você teve dois espectros, né? Uma com mais interesse, mais comunicação, o outro com menos. E isso tudo, esse trabalho foi feito gradual, né? Na Sofia, nessas questões da compreensão da mímica facial. Então, precisei trabalhar muitos exemplos para ela repetidamente. E ainda hoje a Sofia ainda tem dificuldades de entender certo o espaço do outro, o limite do outro. Ela continua fazendo intervenção. Melhorou muitíssimo, lógico, comparativamente sim. Mas é outro ponto que eu também converso com os pais. Ela não deixará de ser autista. Ela não deixará de ser autista. E por que faz terapia? Para melhorar a qualidade de vida dela. Porque, por exemplo, Sofia, ela tem noção, as minhas duas filhas têm noção do diagnóstico, elas têm noção da condição, elas têm noção que tem situações que elas não vão precisar se adequar, mas elas mesmas têm necessidade de adequação. Elas querem adequação, sim. Claro. Né? Que é isso que a gente percebe na adolescência. Ambas tiveram aquela necessidade de pertencimento na adolescência. E ambas não entendiam aquelas nuances da linguagem, que é duplo sentido, ironia, figura de linguagem, né? Aquela malícia. Ambas tiveram dificuldades. E isso é que eu vejo na prática, Tiago. Se a gente nós como profissionais, não pontuamos o transtorno precocemente, a conta chegará na adolescência inegavelmente. Essa conta chegará. Vai chegar. Ontem eu atendi uma mãe que ela vinha em negação há mais de 8 anos. Quem sabe que tem pessoas com tempo de negação menor, tempo de negação maior. E esse paciente meu agora está com 12 anos. Ela chorou ontem na consulta. Lógico, eu pedi para a criança sair, a mãe foi, doutor, o autismo dela agora está muito visível. Eu sempre esteve, mas a adolescência, ela é cruel nesse ponto. Porque os pares, eles estão a anos-luz naquele aspecto específico dessas nuances. O adolescente, ele tem um sarcasmo, o adolescente é irônico. Ele é o sarcasmo. Ele é o sarcasmo em pessoa. E aí você tem um polo de um indivíduo que não entende nenhuma nuance nesse aspecto, ou muito pouco. Sim, fica muito vulnerável a bullying. E não é à toa que indivíduos nível 1 de suporte com autismo, se a gente vai olhar, tem pesquisas que trazem aí que até 80%, dependendo da pesquisa, tem ideações suicidárias, até 40% tem tentativas de suicídio na idade adulta. Por quê? Eu tento socializar, eu quero pertencer, mas eu não estou entendendo por que não está dando certo, eu quero me relacionar, mas eu acabo só caindo em relacionamentos tóxicos e não entendo por quê. Então, assim, isso é muito frequente, muito frequente, né? É um cuidado que é o que você falou, não existe cura para o autismo, elas são adultas, elas vão continuar precisando de um certo apoio, um certo suporte, um certo cuidado para compreender as próprias dificuldades e poder ir, né, assim, melhorando a capacidade de se adaptar, de compreender, isso tudo reduz, né, esse risco de sofrimento, né? Isso, então, apesar delas, infelizmente, elas não escaparam das comorbidades, né? Sofia teve exatamente, infelizmente, por mais que eu tivesse tido cuidado, a história da intervenção, o recorde da intervenção precoce no que eu pude fazer, Sofia sofreu bullying com 10 anos de idade. E o bullying que ela sofreu foi cruel. Então, desse bullying que ela sofreu, foram gatilhos para as comorbidades que com certeza viriam, mas vieram de forma precoce. Sofia teve uma depressão frequente.
importante com 10 anos de idade, que foi a época que, inclusive, a terapeuta dela trabalhou muito a questão de autoconhecimento. Apesar do nome autismo já, ela tem noção do que era autista no sentido de falar para ela, mas ela não tinha noção do que era ser autista. Que significava. Então, com 10 anos, a Sofia claramente teve noção do que era a dificuldade do autismo, porque foi bem concreto, né, a experiência do bullying, né? E Sofia ainda hoje, infelizmente, nós ainda hoje estamos ainda tentando driblar as sequelas desse bullying que ela sofreu, né? Ansiedade extrema. Absurdo, sequela de bullying. Meu mais velho sofreu bullying. Então, bullying ainda hoje é Sofia. Então, ela está na faculdade agora, ela está na UNB, foi aprovada e está galgando agora a vida adulta, inclusive morando sozinha, né? Então, já está em outra fase, né? Morando em Brasília e tal. Mas Sofia ainda tem dificuldade. Então, ela tem dificuldade da interação com as colegas do curso. Ela tende a interagir melhor com os meninos do grupo do DACES, que é um centro lá na UNB. Lá tem um centro de pessoas com necessidades especiais, interessantíssimo. Olha, que maravilha. Para mim foi uma grata surpresa, porque lá tem o suporte à assistência social, psicólogos, e eles, nesse núcleo de assistência, que inclusive ele é bem central na localização física na UNB, e eles dão suporte para quem tem laudo, né? Quer seja transtorno espectro autismo, TDAH, tem pacientes com diminuição da acuidade visual, surdos, e tem vários outros laudados, e lá tem uma área bem interessante. Então, Sofia ainda continua com hiperreatividade olfativa, por exemplo, ela não consegue fazer a refeição no RU, que é no restaurante universitário. E lá, nesse setor, tem um local que ela pode esquentar. Depois de 3 anos e meio, eu também não dava conta mais. Então, ela não aguenta mais. Então, a Sofia ainda melhorou muito, o cardápio dela ampliou muitíssimo, comparando com o que era antes. Porém, ela ainda tem as restrições, então ela não tolera aqueles cheiros de muitas comidas misturadas e tal. Então, Sofia ou esquenta lá, ela leva a marmita dela, né? Então, ela leva a marmita para a universidade, ela esquentou lá, ou no centro acadêmico do curso dela. Então, assim, nisso ela vem adaptando. Ela tinha que ter pensado nisso, que eu também não dava conta, só para comer fora ela levanta a bandeira do autismo lá na faculdade, ela diz para os colegas dela... dessa limitação, por exemplo, né? Os professores lá todos são comunicados, o diagnóstico dela, que isso é interessante. O que ela está estudando lá no Ela está em engenharia ambiental. Ela passou em 3 faculdades em primeiro lugar. Você sabe que minha primeira faculdade foi em ciência da engenharia ambiental? Olha só. Foi saneamento ambiental na Unicamp. Eu fiz ciências da engenharia ambiental na USP. E aí larguei tudo, fiz psicologia. Tudo bem. Então é certo. Então, Sofia, ela, a parte do cálculo, né? Ela tinha hiperfoco, então... Ela está se encontrando muito bem, né? Até brinco com ela, filha, se você está gostando desse curso, isso não quer dizer também que você é obrigada a exercer essa profissão. Seja feliz no que você decidir. Ela está feliz no curso dela, ela adora, os professores acolhem a área é muito boa. Ela acolhe, então ela está bem encantada com o curso, né? E a Clarice está naquela fase ainda do ensino fundamental, no 8º ano, né? Naquela fase bem chatinha, né? Nesse ponto, eu até falo para as mães, eu não posso me comparar, eu me sinto privilegiada. Minhas filhas têm acesso a profissionais especializados, que hoje em dia, Clarice já pegou outra fase, Clarice já pegou integração sensorial, Clarice já pegou psicomotricista. Segundo filho já pega mastigadinho. Então, Clarice teve acesso a psicopedagogo, Clarice teve acesso à aba precoce. Então, a história, o curso, isso aí eu vejo na prática no consultório e na minha casa. Como muda a história da intervenção precoce. Gente, se a criança tiver intervenção intensiva nos primeiros anos de vida... Totalmente diferente. A prova cabal da neuroplasticidade, assim, impressionante como os circuitos vão funcionar diferente. Então, eu tenho 2 meninas que, teoricamente, tiveram as manifestações clínicas... que o sensorial foi o que chamou a atenção primeiro, mais do que aquela fala, ambas com transtorno de comunicação social, cada um no seu polo, mas a história da Clarice foi bem diferente da Sofia. A Clarice hoje em dia é muito mais, a flexibilidade cognitiva da Clarice é claramente melhor. E a gente já consegue prevenir bullying, que já sabe que vai acontecer. Então a Clarice tem, a qualidade dela mudou muito a qualidade de vida da Clarice por ter tido acesso à intervenção precoce. A coitada da irmã foi cobaia dela. Então a Sofia abriu as portas para os outros, mas e a Sofia até fala, Clarice, você pegou um pouco diferente do autismo.